Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer a última parte da série Como Controlar os Nossos Gastos. Portanto, esta é a parte 4. Como eu já disse, isto não tem uma ordem cronológica. Ao longo das partes vão ser abordados vários assuntos importantes. Se virem os 4, muito bem. Se virem só um ou dois, também está muito bem na mesma. Antes de começarmos o vídeo, eu no meu vídeo anterior, para quem não viu, falei sobre um assunto bastante importante que eu já venho falando dele já há algum tempo, que é, portanto, redirecionar os meus recursos financeiros para ajudar uma causa, que neste caso vai ser uma associação, que neste caso que presta apoio a animais domésticos, que é a Associação Street Dogs de Barcelos. Neste caso, como é que podem ajudar? Para já, o facto de criarem uma conta XTB com o meu link e esse dinheiro, que neste caso são 15 euros, são de maneira total reconvertidos para esta causa. E também, todo o dinheiro ganho na minha assinatura do Patreon também vai reconverter para esta causa. Até o momento também mostrar no último vídeo, no fim do vídeo, quanto é que já conseguimos angariar e de que forma é que vamos ajudar. Pronto. Também, se quiserem acompanhar assim com mais detalhe, eu no meu Instagram já partilhei, portanto, a primeira, por acaso já posso aqui dizer que já recebemos a primeira doação de 15 euros. Fiz a venda, portanto, foi a partir do mecanismo do link da XTB, criar uma conta a partir do meu link. Recebi uma ação da Apple no valor de 15 euros e vendi essa mesma posição e, portanto, vamos ajudar a causa com esse ativo. Pronto. Partindo aqui já para o assunto do vídeo, vamos aqui falar de alguns pequenos conselhos que nós devemos ter em atenção quando se trata das nossas finanças pessoais. Aqui, o primeiro assunto que eu acho que é muito importante, que é dividir despesas em categorias. Como eu já falei nos PowerPoints anteriores, podemos ter aqui uma folha de Excel, aplicações para conseguirmos, no fundo, catalogar todas as nossas despesas. E que tipo de despesas essas que podem ser? As nossas despesas fixas, como por exemplo a nossa renda, a hipoteca e seguros do carro. Pode também ser o ginásio ou outros gastos inerentes que, no fundo, são constantes ao longo da nossa vida. Desta forma, são pagamentos regulares e previsíveis. Depois, temos aqui despesas variáveis, como isto pode variar muito por causa do aumento ou a baixa do preço de cada produto, como por exemplo as mercearias, os transportes e os serviços básicos. Por exemplo, o combustível. O combustível por semana tem um preço, ou deixa, ou sobe, e não é um custo fixo, pode variar muito. Depois, estas despesas variáveis flutuam mês a mês. Depois, para o último, temos aqui as despesas discricionárias, que no fundo isto são eventos que nós vamos de forma pontual, como por exemplo jantares fora, entretenimento ou compras. E no fundo isto são não essenciais e podem ser ajustadas. Aqui neste tipo de despesas nós podemos simplesmente ou não gastar, ou gastar menos, ou há certos meses que até não gastamos nada. Depois, qual é o benefício de nós conseguirmos catalogar estas categorias? No fundo, como eu já disse, temos aqui várias plataformas online que eu já referi numa das partes. Por exemplo, podemos criar uma folha de Excel. Tem vários tutoriais como é que se cria uma folha de Excel na internet. E o que é que basicamente nos ajuda a compreender? Basicamente, nós conseguimos compreender padrões de despesa, identificar áreas para poupança e um melhor planeamento financeiro. Portanto, eu acho que este ponto é muito importante e acho que devemos fazer isto de forma regular, porque quando nós, de certa forma, conseguimos catalogar as nossas despesas de mês a mês, nós, de certa forma, sabemos onde gastamos e às vezes perdemos um bocadinho a noção de quanto dinheiro nós gastamos em determinadas coisas e dessa forma nós conseguimos reduzir alguns gastos. Depois, muito importante, o segundo ponto é estabelecer objetivos de poupança. Temos que avaliar a nossa situação financeira atual. Neste caso, temos que ver, portanto, de acordo com os nossos rendimentos, adequar o nosso tipo de estilo de vida. No fundo, analisar os rendimentos e despesas, todos os nossos ganhos, salários, todos os trabalhos que conseguimos fazer fora, extra trabalho,
Ou, por exemplo, o facto de colocarmos alguns artigos à venda em segunda mão, por exemplo, roupa, artigos que já não usamos, também podem ser uma renda passiva. Também é muito importante. Certas coisas estão paradas em casa, nós podemos reaproveitar e ganhar algum dinheiro com isso. Depois temos que identificar os ativos e os passivos. No fundo, os ativos é tudo aquilo que nós temos, por exemplo, o nosso carro, a casa, isso é tudo um ativo, e depois os passivos, que no fundo é toda a dívida que advém muito dos nossos ativos, como por exemplo, quanto é que nos falta ainda pagar da casa, quanto é que ainda nos falta pagar do automóvel, quanto é que nos falta pagar, por exemplo, daquela operação que eu tive que fazer e ainda estou a bater, esse tipo de coisas. Temos que analisar isto de forma profunda. Depois, temos que, no fundo, determinar aqui objetivos a curto e a longo prazo, como por exemplo, comprar uma casa ou poupar para a reforma. Depois, também muito importante, calcula a capacidade de poupança. Baseado nos rendimentos e nas despesas mensais, também é muito importante. Quanto é que eu acho ou prevejo que consigo poupar ao final do mês? E para isso também vamos ver à frente como é que vamos conseguir. Depois, temos aqui definir metas específicas e mensuráveis, como por exemplo poupar 100 euros por mês durante o ano. Como eu já falei também ao longo dos vídeos que passamos por aqui, infelizmente a realidade em Portugal para a maioria das famílias é muito difícil. Eu acredito que seja, ainda para mais, dou aqui os meus parabéns a quem ainda tem filhos, porque simplesmente é um esforço que de certa forma eu às vezes nem entendo como é que as pessoas conseguem sustentar esse estilo de vida tendo um filho, porque sendo solteiro e pagando a casa e digamos as compras já fica um custo muito elevado para os dias de hoje, de acordo com o salário que nós ganhamos. Mas se vocês já estão numa situação mais ou menos estável, já conseguiram atingir mais ou menos o topo de carreira, já conseguem no fundo gerir as próprias despesas, já têm no fundo um crédito à habitação, uma prestação baixa e já conseguem se calhar fazer planos futuros. Para essas pessoas, dou os meus parabéns, e é importante definir metas para no fundo também nos mantermos de forma motivado para levarmos isto para a frente. Qual é que é a importância? O fundo é manter a motivação e facilita a concretização das aspirações e ajusta conforme mudanças financeiras, como é óbvio. Depois, temos aqui também, um dos pontos também, é onde nós, a par da renda, ou por exemplo a prestação da casa, é um dos pontos onde também se gasta muito dinheiro, que é na parte da alimentação. Eu acho que é muito importante nós planearmos aqui refeições com antecedência. Em vez de fazermos a comida para o dia, talvez pensarmos que poderemos fazer, por exemplo, a comida para o dia a seguir para levarmos para o trabalho. Se possível, levar a comida de casa e evitarmos a cantina se for possível do trabalho, se bem que há muitas empresas que o preço é bastante acessível nos dias de hoje, mas se nós conseguirmos de certa forma fazermos comida ou para, digamos, 3 dias, 3 refeições, ou então levar para o trabalho e evitar também, por vezes, almoçar fora, eu acho que é muito importante e há comidas muito fáceis de fazer hoje em dia. Sem dificuldades, assim como eu de cozinhar, eu só sei fazer as coisas básicas, já há sempre aqueles instrumentos de cozinha, como por exemplo a Bimby, que no fundo nos faz tornar aqui um chefe da culinária e que nos ajuda muito. Depois, podemos, por exemplo, criar uma lista de compras e evitar compras por impulso. Depois, temos aqui compra a granel para descontos. Comprar a granel, no fundo, é comprar de forma ou aquilo, em vez de comprarmos aqueles sacos padronizados, como por exemplo do arroz, comprarmos muito mais do que aquilo que está disponível no mercado. Depois, em granel, normalmente isto é muito bom, é quando nós conseguimos encontrar isto, é na feira. Por exemplo, nós podemos comprar X quilos de arroz, X quilos de couve, de legumes, neste caso, cenoura, feijão verde, por exemplo, na feira. Eu acho que é muito acessível para as pessoas que querem manter um estilo de vida saudável e conseguem fazer essa compra a granel e que fica muito mais barato do que comprar num supermercado e também, por exemplo, a fruta. Depois temos aqui reduções substanciais nos gastos ao longo do tempo e temos aqui algumas vantagens, como por exemplo evitar desperdício de alimentos, reduz a frequência das idas ao supermercado e diminui as despesas gerais. Como é importante nós, por exemplo,
Se fizermos assim uma compra, não digo que tenhamos que ir ao supermercado todas as semanas, mas por exemplo 2 vezes por mês, fazemos uma compra, digamos, para da quinzena, nós conseguimos também evitar esse custo da deslocação e também do tempo. Depois temos aqui outro ponto que é os serviços básicos. Como é que é esses serviços básicos? Onde é que nós conseguimos poupar? Nós conseguimos poupar como, por exemplo, na energia. Temos que ter sempre aquele hábito de desligar as luzes não utilizadas. É muito importante não deixar. Também um dos hábitos, por exemplo, se não conseguem adormecer com o silêncio, com a televisão desligada, por exemplo, tentem pôr um temporizador na televisão, que assim sabem que escusam de desligar a televisão logo de manhã. Tentem não deixar muitas luzes acesas. Quando há, digamos, tentem abrir a janela, as persianas, para deixar o sol entrar e assim evitar esses desperdícios de energia. E também utilizamos também, muito importante, aparelhos energeticamente eficientes. Temos, como nós vemos nas máquinas, se calhar os eletrodomésticos que gastam mais energia em casa é o frigorífico e o congelador, por exemplo. E a máquina a lavar a louça, e nós devemos também ter em conta, se calhar mais vale dar mais 100 ou 50 euros por um instrumento desses e ter uma boa eficiência energética, vai consumir menos luz, é mais caro, mas ao longo do tempo vai ser mais rentável de forma passiva. Depois, temos aqui feios fugas de isolamento, melhor eficiência energética das casas também é aqui um dos pontos importantes a ter em conta, e também considerar mudar de fornecedor. Compare taxas de eletricidade e gás. Hoje em dia já não estamos aqui muito, digamos, presos à EDP, como antigamente estávamos. Conseguimos pedir outro tipo de, podemos, portanto, consultar outro tipo de serviço. Acho que o devemos de fazer, assim como muita gente também teve que pedir, portanto, uma transferência do crédito à habitação para um banco que oferecesse melhores condições. Também devemos procurar o mesmo para a eletricidade e o gás. Existem inúmeras empresas para oferecerem um orçamento, e eu acho que deveríamos aproveitar. E também, no facto, o seu impacto é que reduz os custos de energia, menor despesa com eletricidade e gás e aumento da eficiência doméstica, o que é muito importante. Depois, temos aqui os transportes, que basicamente temos que aqui utilizar o transporte público, a redução de custos com combustível de estacionamento, muito importante. Depois, partilhe o carro, é muito importante, se for possível, falar com alguns colegas, se é possível, cada um leva o seu carro uma vez por semana e trocam entre si, assim reduzem o custo da revisão, o desgaste dos pneus e o combustível. Divisão de despesas com os colegas ou amigos, e depois ando de bicicleta, benefício para a saúde e o ambiente. Nunca foi tão fácil utilizar a bicicleta como hoje, porque hoje as cidades são obrigadas a ter ciclovias e afins. Depois aqui os benefícios, no fundo é poupa combustível e manutenção, reduz emissão de carbono e contribui para um estilo de vida mais saudável, o que é muito bom. Depois, temos também focar aqui num ponto muito importante, que é a eliminação de dívidas. Infelizmente, isto é uma realidade para muitas pessoas. Acredito que a diferença faz com a mudança da nossa mentalidade, e para isso temos que priorizar dívidas com juros elevados, cartões de crédito, empréstimos pessoais. Tentar evitar ao máximo este tipo de empréstimos. O único caso excepcional é se for mesmo uma operação para si ou para um membro da sua família que seja extremamente necessário, senão evitar isto. Pedir créditos para ir de férias, não. Tem que começar a mudar essa mentalidade. Depois temos que, mas no entanto, o dinheiro é das pessoas, e as pessoas é que sabem bem o que hão de fazer com ele. Depois temos que consolidar as dívidas, unifique múltiplas dívidas em um único pagamento também. Podem pedir ajuda no banco também, como é que podem fazer isso. Com certeza eles têm mais expertise do que eu. Depois, também criar aqui um fundo de emergência, também já falei isto numa das partes do meu vídeo, criar um fundo de emergência para, digamos, 6 ou 12 meses. Depois, basicamente, é para cobrir despesas inesperadas sem recorrer a crédito.
que é muito importante, este fundo de emergência. Acho que é um dos pontos mais importantes que vamos falar nesta apresentação. Depois temos aqui o foco, dívidas de cartão de crédito. Sempre, dívidas de cartão de crédito, foco número 1. Em segundo lugar, empréstimos pessoais com taxas de juros elevados. Focar nos créditos com as taxas de juros mais elevados e os empréstimos dia a dia. Evitar pedir ao amigo ou familiar emprestando 1 euro, 2 euros, 10 euros. Tentar evitar esse tipo de comportamento. Depois, temos que nos focar aqui, um ponto também que acho que é importante, assim como muitos outros que eu já falei, que é as compras inteligentes. No fundo, comparar preços antes de comprar. Utilize sites de comparação de preços, por exemplo, quanto custa para dispositivos eletrónicos. Ver as reviews no YouTube dos produtos. Se calhar optar por produtos com qualidade e preço melhores. Se calhar às vezes compensa mais um bocadinho, mas ficam com um produto mais duradouro e com melhor qualidade. Depois podemos utilizar programas de cashback e recompensas. Economize uma porcentagem das compras. Eu sei que o Trade Republic podem pedir um cartão de débito e conseguem fazer pagamentos e receber um cashback. Depois tem aqui, faça a lista de compras, para evitar compras por impulso. Às vezes nós vamos ao supermercado e além daquilo que nós precisamos já levamos mais algumas coisas, o que temos que evitar. Se tivermos uma lista, compramos aquilo e ponto. Depois as práticas, aproveite descontos e promoções, planeie compras grandes durante saldos e utilize apps e cartões de fidelização, que temos, por exemplo, a aplicação do Lidl, que nos permite ter alguns descontos em alguns produtos durante os dias que estão disponíveis as promoções. Depois, temos aqui as despesas conscientes, que no fundo distingue entre necessidades e desejos, que é priorize despesas essenciais, o que é muito importante. Evite compras por impulso, também foi um assunto bastante abordado durante os meus vídeos, que é cria uma lista de compras e cumpre. Isto é muito importante. E depois verifique preços em sites de comparação. Economize ao escolher opções mais baratas. No fundo, está muito interligado ao post anterior. Depois, os hábitos. Adote uma mentalidade frugal. Avalie a real necessidade de cada compra e reduza despesas em itens não essenciais. Depois aqui um ponto. Vamos aqui partir para o último ponto, que é aumentar os rendimentos. Que no fundo é reduzir despesas fixas e variáveis, reavalie assinaturas e serviços tão essenciais, para tentar evitar subscrições a alguns serviços de streaming, por exemplo, tentar falar com um colega e partilharem uma conta, esse tipo de métodos. Depois, aumente o rendimento mensal, considere trabalhos extra ou freelancing. Eu sei que para muitas famílias isto é uma das realidades, mas temos sempre que tentar melhorar as nossas skills, soft skills, e assim conseguimos arranjar um trabalho melhor e termos melhores condições de vida. Depois aqui a importância, uma maior capacidade de poupança e aproxima da liberdade financeira, que é aquilo que no fundo gostamos de alcançar, e cria uma base financeira mais estável. Depois temos aqui o último slide para concluir, que é categorize e avalie as suas despesas. Identifique onde pode poupar, estabeleça objetivos claros de poupança, mantenha-se motivado e focado e utilize dicas práticas para reduzir custos, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu acho que isto começa sempre por as pequenas mudanças para termos uns grandes resultados ao longo do tempo. Basta coisinhas pequenas que nós podemos estar aqui a mudar tanto o nosso estilo de vida como também a poupar dinheiro. Depois, aumente os seus rendimentos, encontre novas formas de ganhar dinheiro, assim como eu também vim aqui para o YouTube. Não foi no fundo para aumentar a minha renda passiva, mas também para vos ajudar a vocês e ajudar algumas causas que tanto precisam. Depois, lembre-se, pequenas mudanças podem gerar grandes resultados financeiros e a prática de hábitos financeiros saudáveis é essencial para o sucesso a longo prazo. Pronto. Para o vídeo de hoje é isto, foi a última parte. Aqui ao longo deste vídeo apresentei alguns pequenos conceitos que podem aplicar na vossa vida. E deixo aqui o meu Instagram, a conta do YouTube, portanto, que estão a ver este vídeo, que é a Contas Certas, e aqui a minha conta de Patreon. Como eu já disse, todos os ganhos vão ser reconvertidos aqui a esta causa. Este post, portanto, está de forma gratuita para todos acederem aqui no meu Patreon.
contas certas. E como eu já disse, fiz aqui uma pequena publicação, o que é que representa, o porquê de ter feito isto e também onde podem, de que forma é que podem doar. Depois tem aqui uma pequena hiperligação que criei para também acompanharem como é que está a correr esta causa. Portanto, posso já passar aqui para o assunto do vídeo, para o assunto final do vídeo, que neste momento já consegui angariar 15 kg. De que forma? No fundo vai ser ração, assim uma embalagem de 12 kg a 35 euros. É um projeto, como eu já disse, até dezembro e espero que corra de forma positiva. A posição da Apple já a vendi, mostrei no vídeo anterior uma explicação que era um BDC e pronto. Eu até posso mostrar aqui, já está aqui, tive aqui um pequeno prejuízo, 16 cêntimos, já vendi. Já levantei os fundos e é isso. Como o devido é prometido, eu prometi que iria reconverter este dinheiro para ajudar uma causa e aqui está. Se quiserem mais algum detalhe, podem seguir no meu Instagram, eu publiquei uma história onde podem ver de forma que eu também já entrei em contacto com a associação para também dar a conhecer, não é? Que eu estou a utilizar no fundo o nome deles para ter mais detalhes da causa. Pronto. Para o vídeo de hoje é tudo. Eu sei que é um bocadinho comprido, mas espero a vossa compreensão. E está aqui terminada esta série, a primeira série concluída do canal. E desejo acima de tudo uma boa semana. E até ao próximo vídeo.